Eu convido o adjunto Oliban, mestre José Donato, com a gratidão de quem realmente nos forneceu o material para esse trabalho, que venha até a mesa falar sobre o trabalho de Aramê. O trabalho de Aramê, em nenhum, como todos os outros, nós não operamos nada, já falamos sobre isso demoradamente no início desse trabalho. Nós encontramos um local definido para todos os tempos, né? Não mexemos, claro, sob hipótese nenhuma na lei, com nenhum trabalho. Eu quero que vocês vejam isso com carinho e vejam o nosso respeito a tudo e a todos. Então nós encontramos nesta investigação, nesta avaliação de como poderíamos fazer melhor, é que cada um de nós, pela disponibilidade, pelo aspecto físico do tempo, a disponibilidade, nós cada um colocamos a Condessa no lugar, outro no outro, né? Então formou-se uma comissão para interpretar esse trabalho, uma subcomissão, né? Para interpretar esse trabalho, trazer a comissão, e aí então juntos definimos pelo que os senhores ouvirão agora desse nosso querido irmão, que nos ajudou muito nesse material. Salve Deus, meu mestre, e boa sorte. Salve Deus, meus irmãos, meus mestres. Vamos falar sobre Aramê. Reflexão. Um dia aconteceu o reencontro. A prisão é o meio mais sutil para o reajuste, pois terá que ter sempre amor e consciência para alcançarmos a libertação. Veja a história de Aragana. O presidente do templo é o responsável para promover a prisão e a libertação dos médiuns que por Deus lhes foi confiado. O templo deverá contar com corpo mediúnico mínimo indispensável para este trabalho. Consulte o livro de lei. O Aramê só poderá ser realizado com o mínimo de 7 prisioneiros. A prisão terá duração de 14 a 15 dias. Para o prisioneiro se submeter à libertação, terá que ter o mínimo de 2.000 bônus, com pelo menos 1.000 assinaturas. O início do trabalho de libertação terá que ser após o atendimento de todos os pacientes. Este trabalho só poderá ser realizado com a corrente mestra aberta. Os mestres que vão participar da libertação, com exceção da Condessa Nathalie e seu mestre, deverão fazer a preparação. No decorrer deste trabalho, a mesa deverá estar com os trabalhos abertos, obedecendo à exigência da ocupação dos faróis. Os tronos também deverão estar abertos, com pelo menos um funcionando. Preparação. A distribuição dos prisioneiros no interior do templo é feita à direita do radar. Sob nenhuma hipótese, os prisioneiros poderão ocupar os tronos. A distribuição dos prisioneiros no interior do templo é à direita do radar. Os adjuntos Rama 2000, junto com a corte e todos que vão emitir, sentam-se nos bancos à esquerda do radar. A representante de Coataí 108 e a representante da Condessa Nathalie, com seu mestre, posicionam-se à direita do radar. Logicamente, na frente dos prisioneiros, olhando os prisioneiros. Comando, o presidente da corte, que deverá estar no radar usando capa, faz uma breve harmonização, ressaltando a importância do trabalho de prisão. Em seguida, convida a todos para que fiquem de pé para receberem a representante de Coataí 108 com uma salva de palmas. Em seguida, pede novamente para que todos fiquem de pé e convida a representante da Condessa Nathalie e seu mestre para ingressarem no templo. São recebidos com uma salva de palmas. A representante deverá conduzir-se de sombrinha aberta até a sua posição. Depois o comandante dá início ao trabalho das emissões, convidando inicialmente 2 adjuntos Rama 2000 para fazerem suas emissões e cantos. Em seguida, convida Ninfa Sol e Urici para, de joelhos,
fazer sua emissão e canto. Somente as ninfas emitem de joelhos, exceto a representante da condessa, que emite de pé. A seguir, o dirigente convida o mestre Aganaro para fazer sua emissão e canto. Só o mestre escalado deverá emitir. Em seguida, o dirigente convida a ninfa cigana Aganara para que faça sua emissão e canto. Depois convida a ninfa cigana Tagana para fazer emissão e canto. Em seguida, convida a representante da condessa Natavi e seu mestre para fazerem suas emissões e cantos. Depois o dirigente convida o mestre Ajanã para fazer sua emissão e canto. Em seguida, o dirigente convida a promotoria para fazer emissão e canto, ressaltando a importância dos próximos momentos, esclarecendo que tudo que for dito pelo promotor está ligado ao transcendental dos que se encontram na roupagem de prisioneiros. Depois da promotoria, o dirigente convida a defensoria para fazer emissão e canto. Este começa a sua defesa calcada nas acusações do promotor. Após a defensoria, o presidente do tribunal pede a presença dos abnegados pretos velhos. Só os ajanãs incorporam. Os médios emitem o mantra Pai João. Depois é feito o convite ao representante do Cavaleiro da Lança Vermelha para fazer emissão e canto. Logo após, o presidente do tribunal pede a presença dos abnegados Cavaleiros de Oxóssi e Cavaleiros Verdes. Os médios emitem o mantra Tapir. Todos os aparás incorporam. Em seguida, o dirigente faz a contagem. Após isso, as samaritanas, posicionadas à direita do Pai Seta Branca, servem o sal e o perfume. Os mestres aganaros e as ninfas ciganas, também posicionados à direita do Pai Seta Branca, recebem as atacas e os exês. As ciganas entregam os príncipes. Ao término do ritual, a corte deverá conduzir de volta as representantes de Quataí 108 e da condessa Natavi, acompanhada de seu mestre. O formulário do Aramê se encontra ali no stand instalado do livro de leis, à disposição dos presidentes. Na saída deverão receber formulário completo do trabalho de Aramê. Salve Deus!